quando o descobrimento acontece, Eliú tem uma conversa com Jesus, que está relatada no capítulo que nós estamos tratando hoje, A Pátria do Evangelho, que é o segundo capítulo do livro. E aí ele chega para Jesus e diz assim: Mestre, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção, para que possamos velar pela sua tranquilidade, no seio da pirataria de todos os séculos. Temos, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. Eu não vou comentar ainda a resposta de Jesus. Nós vamos inverter um pouquinho a ordem das coisas. Nós vamos para o final do capítulo, quando Humberto de Campos nos faz o seguinte relato. E foi assim que o minúsculo Portugal, através de 3 longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar, contra flamengos e ingleses, franceses e espanhóis, a unidade territorial de uma pátria com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e com 8 mil quilômetros de costa marítima. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. As possessões espanholas se fragmentaram, formando 20 repúblicas. Os estados americanos do norte devem a sua posição territorial às anexações que aconteceram por lutas e conquistas. Mas isso tem um porquê. E é aqui que nós temos que entender, né? Por que que só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América, entre os embates políticos de todos os tempos? Sabe por quê? Olha a resposta de Jesus à indagação de Eliú. Eliú, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Isto é um consolo imenso para nós. E nós temos que compreender isso muito bem. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Olha de onde que vem essa alma do brasileiro. Olha o ensinamento onde está. Olha como é que nós nos comportamos e por quê. Todos nós, mesmo que a gente não tenha consciência deste fato, nós trazemos isso na nossa carga emocional, naquilo que são os brasileiros, em relação à hospitalidade, em receber, em sermos fraternos. Se a gente for olhar, as outras nações do mundo, quando tiveram as suas situações de países menos desenvolvidos, que tiveram suas guerras civis e que eles migraram para países da Europa, o que aconteceu? Eram formadas barreiras, era difícil de entrar, às vezes eles faziam campos para que as pessoas ficassem
ali na fronteira, mas não entravam. Como é que foi aqui no Brasil com os haitianos? Como é que foi aqui no Brasil com os venezuelanos? Então, sim, nós somos diferentes mesmo. Sabe por quê? Porque nós somos a pátria do Evangelho. Jesus está em nossos corações, mesmo quando a gente ainda não tem consciência disso. E aí eu fico pensando aqui, imagina quando tivermos, quando aceitarmos essa convocação. E Jesus continua. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas grandiosas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Naquele momento, dos céus supremos, clarões de bênçãos divinas soaram. No seu sólio de estrelas e de flores, o Supremo Senhor sancionara, por certo, as bondosas promessas de seu Filho. Que coisa belíssima! É para isso que nós temos que nos voltar. É para esta compreensão desta condição, desta pátria amorosa, deste local de tantas diferenças que não fazem diferença. Ah, com certeza, temos ainda muitas questões a serem resolvidas. Isso não resta dúvida. Mas não podemos perder a nossa alma bondosa, generosa e amorosa. Por quê? Porque a nós não é dado a supremacia do mundo. Não somos nós que temos que pensar todas as coisas a serem resolvidas. Nós temos que ser, como vocação, aquilo que Jesus nos trouxe. Sermos o coração do mundo. O que é o coração do mundo? Aquele que ama, aquele que sabe distribuir sementes do amor. E é por isso que nós, brasileiros, hoje, fazemos um primeiro momento com a disseminação da doutrina espírita, o Consolador prometido. Todos os locais do mundo hoje que tem o movimento espírita se desenvolvendo, conta com brasileiros. Ou brasileiros que se mudaram, ou brasileiros que vão a estes países sempre reforçar esta condição da divulgação desta doutrina de amor, desta doutrina de consolo. E é isso que nós temos que compreender. E para aqueles que ainda têm dúvida disto, eu quero trazer para vocês uma página, um pequeno trecho do livro A Caminho da Luz. Quando Emmanuel nos traz um poema, eu considero um poema, as palavras que ele aqui trouxe pela psicografia de Chico Xavier, que diz assim: Missão da América. Ouçamos o que Emmanuel nos diz. O Cristo localiza, então, na América,
as suas fecundas esperanças. O século XVI alvorece com a descoberta do novo continente, sem que os europeus, de modo geral, compreendessem, na época, a importância de semelhante acontecimento. As riquezas fabulosas da Índia deslumbram o espírito aventureiro daquele tempo. E as testas coroadas do velho mundo não entenderam a significação moral do continente americano. Significação moral. Os operários de Jesus, porém, abstraídos da crítica ou do aplauso do mundo, cumprem os seus grandes deveres no âmbito das novas terras. Sob a determinação superior, organizam as linhas evolutivas das nacionalidades que aí teriam de florescer no porvir. Nesse campo de lutas novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade do futuro humano. E foi por isso que, laborando para os séculos porvindouros, definiram o papel de cada região no continente. Olha que importante isso que nós vamos ler agora. Localizando o cérebro da nova civilização no ponto onde hoje se alinham os Estados Unidos da América do Norte. E o seu coração nas extensões da terra farta e acolhedora onde floresce o Brasil, na América do Sul. Os primeiros guardam os poderes materiais. O segundo detém as primícias dos poderes espirituais, destinadas à civilização planetária do futuro. Quando eu reli isso, eu me senti tão emocionado como agora, em pensar que nós ainda não tomamos posse do Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. A nós é dado um destino espiritual. Nós temos que ter o ufanismo de sermos a pátria do Evangelho, não de sermos a primeira nação do mundo, aquela que manda no mundo inteiro. Não. Nós temos que ter o ufanismo de ser a nação que emana e irradia para o mundo inteiro as sementes do bem, as sementes do amor, as sementes da árvore que Jesus Cristo transplantou a esta terra. E é por isso, sim, que o brasileiro tem que ter muito orgulho de ser fraterno, de não entrar em revoluções, de não entrar em embates físicos à procura de consensos políticos. Sabe por quê? Porque, pelo menos aos espíritas, isso tem que ser uma compreensão muito clara. O que vale a política de hoje nos dias de amanhã? Nós estamos em plena transição planetária. Vamos atingir o planeta intermediário, que é o planeta de regeneração, onde persistem as almas daqueles que praticam o bem, daqueles que pensam no bem, daqueles que agem no bem. Espíritas, levantai-vos e praticai o Evangelho de Jesus, mas só falemos se for necessário. O que significa isso? Sejamos cada um de nós, em nossos atos, o verdadeiro exemplo do Evangelho, porque todos nós somos apenas servidores. A obra é do Cristo. Vamos agradecer.
Jesus, obrigado pela oportunidade a todos nós de aqui estarmos reencarnados neste país, nesse momento importante à vida de todos nós brasileiros. Sejamos a partir de agora aqueles que oram pelos governantes, independente da cor partidária. Sejamos aqueles que unem-se em oração para que o Brasil siga adiante nas melhores condições, para que aqui na pátria do Evangelho sempre reine a paz e a fraternidade. Não sejamos partidários das mágoas e das vinganças que, infelizmente, movem tantos dos nossos irmãos hoje. Irmanemo-nos, sim, na oração, no bem-querer, na prática do amor e direcionados à estrada de Damasco, nos conscientizemos que todos estamos à tua frente, Senhor. Diz-nos agora, como dissestes um dia, quando Paulo de Tarso te perguntou: que queres de mim, Senhor? E nós sabemos qual é a tua resposta. Entremos então na cidade e façamos as nossas obrigações, os nossos deveres de bons cristãos e bons espíritas. Nós te agradecemos por toda a proteção e por todo o amor que é trazido a todo o planeta e a estas terras, as terras do Evangelho. Que assim seja.